As nuvens de tempestade são vapor de sensor. A Rússia ultrapassou o limite proibido. O espaço aéreo da Polônia, membro da OTAN, foi violado e caças da OTAN abateram um drone. Fato inédito. Como resultado, toda a Europa ficou envolta em tensão. Hoje, vamos abordar esse assunto de forma adequada. Vamos conferir agora. Primeiro, vamos ver o que aconteceu. Ontem eu também postei um vídeo, então quem acompanha já deve saber. Em 9 de setembro, um drone russo entrou no espaço aéreo da Polônia. Normalmente, eles se concentravam na região leste da Polônia, mas alguns drones chegaram a penetrar profundamente no centro do país. No total, 23 drones invadiram o espaço aéreo da Polônia. Muitos desses drones partiram da Bielorrússia, enquanto alguns violaram o espaço aéreo polonês durante ataques aéreos contra a Ucrânia. Após a Rússia violar o espaço aéreo da Polônia, membro da OTAN, a aliança reagiu imediatamente. Caças F-35 e poloneses decolaram rapidamente e derrubaram os drones. A defesa antiaérea da Polônia ficou em alerta máximo. O Comando de Operações das Forças Armadas da Polônia informou que está identificando os alvos por meio do Excel e conduzindo operações para neutralizar objetos do tipo drone. Caças poloneses e aliados operam no espaço aéreo nacional, enquanto sistemas de defesa antiaérea e radares terrestres estão em alerta máximo. Também está prevista a convocação da Guarda Territorial das Forças Armadas da Polônia, uma força de reserva. A mídia polonesa prevê que em breve será emitida a ordem de convocação para soldados próximos à Rússia e Bielorrússia. Devido à provocação russa, houve danos na Polônia. Um drone russo atingiu uma residência, causando grandes danos à casa. Apesar disso, não houve vítimas, mas a tensão atingiu o nível máximo. Não é a primeira vez que a Rússia entra na Polônia com drones. Já houve alguns casos anteriores. É a primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia que a Polônia derruba direto um equipamento militar russo. O exército polonês conseguiu abater 3 ou 4 dos 23 drones que violaram seu espaço aéreo. Por isso, Estados Unidos e países europeus acompanham a situação de perto. A Polônia é um país membro da OTAN, e pelo Tratado da OTAN, um ataque ou violação contra um país membro é considerado um ataque contra todos os membros. A violação do espaço aéreo polonês pela Rússia é grave e pode expandir a guerra para os Estados Unidos da América e outros países europeus. Nos Estados Unidos da América, cresce o número de políticos afirmando que a Rússia ataca a Polônia com drones, chamando isso de ato de guerra. O problema é que a OTAN teme manter relação muito hostil com a Rússia. Após a violação do espaço aéreo, a Polônia pediu uma resposta forte da OTAN. Os países bálticos também concordaram com isso. Mas o problema é que a OTAN declarou que a invasão por drones e outros veículos não tripulados não é considerada um ato hostil. Parece que a Rússia provocou intencionalmente visando esse ponto. Isso gera divisão entre bálticos e Polônia, ameaçados diretamente pela Rússia, e Reino Unido, França e Alemanha, menos ameaçados, criando cisão entre eles. Assim, a coesão da OTAN pode ser rompida. Claro, mais tarde, devido ao forte pedido da Polônia, o artigo 4 da OTAN foi acionado. Mas foi um grande erro a OTAN ter dito abertamente que o drone que invadiu a Polônia não foi considerado um ataque. Como disse antes, após isso, a Polônia acionou o artigo 4 da OTAN. O artigo 4 da OTAN estabelece que, se um dos países membros considerar que sua integridade territorial, independência política ou segurança está sendo ameaçada, todos os aliados devem se reunir para consultas. Permite discutir urgentemente questões de segurança, quando necessário. O artigo 4 da OTAN foi acionado cerca de 6 vezes, a última em 2022, com a invasão russa à Ucrânia. Isso mostra que a OTAN e seus países aliados estão levando este assunto muito a sério. Isso não significa que haverá uma ação coletiva oficial imediata. Parece possível coordenar várias medidas de resposta, como o fortalecimento das defesas antiaéreas, a ampliação das atividades de vigilância e o aumento da pressão diplomática. Por que a Rússia agiu de forma provocativa? Análises apontam 2 principais motivos. Um deles, como mencionei anteriormente, é para fomentar a divisão dentro da OTAN. E o outro parece ser para testar até onde vai a linha vermelha da OTAN. Desde o início da guerra na Ucrânia, a OTAN tem afirmado constantemente que não irá intervir diretamente. Deixaram claro que se um país membro for invadido, o artigo 5 do Tratado de Defesa Coletiva será acionado. No entanto, na prática, até onde vai esse critério ainda é algo vago. Por exemplo, o artigo 5 é acionado se um drone cruzar a fronteira ou só se um míssil cair. O presidente Putin explorou essa área cinzenta ao enviar drones deliberadamente para testar a resposta da OTAN. Se a OTAN não agir com firmeza, eles aprendem que podem provocar ainda mais no futuro. Por outro lado, se a OTAN responder de forma imediata e firme, a Rússia terá que recalcular até onde pode ir.
Este incidente não é só uma violação do espaço aéreo, mas pode ser uma isca política de Putin para testar a OTAN. Resumindo, a ação da Rússia desta vez não é apenas um caso de drone perdido, mas sim uma aposta estratégica para abalar a unidade do Ocidente e, ao mesmo tempo, testar a linha vermelha da OTAN. Essa aposta está deixando a Europa muito instável. O incidente é ainda mais grave não só pelo conflito entre Rússia e OTAN, mas também por expor tensões e diferenças internas na OTAN. Polônia e países bálticos pediram resposta imediata e firme. Esses países fazem fronteira com a Rússia, ou já foram dominados pela União Soviética. Por isso, nunca subestimam a ameaça russa. Em especial, os países bálticos afirmaram que uma violação do espaço aéreo polonês não é diferente de uma invasão ao próprio território deles, chegando a mencionar até a possibilidade de invocar o artigo 5 de defesa coletiva, demonstrando uma postura muito firme. A Polônia também pediu imediatamente uma ação firme da OTAN, argumentando que não se pode mais deixar a Rússia agir livremente. Já a Alemanha e a França agiram de forma diferente. Os dois países enfatizaram uma abordagem cautelosa, expressando preocupação de que um confronto militar direto com a Rússia poderia levar toda a Europa a uma catástrofe. Na Alemanha, crescem críticas sobre gastos excessivos com a Ucrânia, enquanto a França não pode sustentar uma guerra total contra a Rússia devido à instabilidade política interna. Assim, os dois países evitaram tratar a invasão dos drones como ato de guerra e buscaram impedir a escalada do conflito. Como resultado, no momento em que a OTAN deveria falar com uma só voz, os interesses individuais de cada país ficaram evidentes, mostrando sinais de fissuras na aliança. Países do leste europeu, ameaçados na linha de frente, pedem resposta militar imediata, enquanto os da Europa Ocidental, mais distantes, preferem solução diplomática e redução de tensões. Essa diferença não é apenas uma divergência de opiniões, mas sim uma variável crucial que determinará a coesão e a credibilidade futuras da OTAN. Se a Rússia perceber, a partir deste incidente, que a OTAN está dividida internamente, é muito provável que realize provocações ainda mais ousadas. No fim, a situação não é só a violação do território polonês, mas um teste da união da OTAN como bloco. Na verdade, para Trump, essa provocação pode ser um grande obstáculo. Ele lidera os esforços por cessar fogo na Ucrânia. No entanto, após a cúpula com o presidente Putin da Rússia, não houve avanços significativos em direção ao cessar-fogo. E agora, com a violação do território polonês, a análise predominante é que todos os esforços do presidente Trump para alcançar o cessar-fogo podem acabar sendo em vão. Diante disso, o presidente Trump deve pressionar a Rússia para levá-la diretamente à mesa de negociações. Essa pressão seria através da Carta das Tarifas. Mas o problema é que, mesmo que sejam impostas tarifas à Rússia, se a Rússia fosse ceder facilmente por causa dessas tarifas, a guerra já teria acabado há muito tempo, não é? Por causa disso, prevê-se que a guerra na Ucrânia continuará por mais tempo. A Rússia disse que, ao enviar drones, não pretendia atingir alvos na Polônia. Também acrescentou que o alcance dos drones russos, que supostamente cruzaram a fronteira da Polônia, não ultrapassa 700 quilômetros. Disse que está pronto para consultar o Ministério da Defesa da Polônia sobre a invasão dos drones. O Kremlin russo recusou-se a comentar diretamente sobre o incidente, mas rebateu as críticas da União Europeia de que se tratava de uma provocação deliberada, dizendo que a União Europeia e a OTAN, na maioria das vezes, não se esforçam para fornecer provas que sustentem a alegação de provocação. Olhando para o futuro, é provável que este incidente não seja apenas uma provocação isolada. Primeiramente, a Polônia deve posicionar tropas adicionais na região da fronteira leste e reforçar significativamente sua defesa antiaérea. A OTAN também está considerando aumentar as operações aéreas iniciais e implementar o rodízio de caças sobre o Mar Báltico e o espaço aéreo da Polônia. A médio prazo, é provável que os exercícios militares conjuntos dos países membros da OTAN sejam ampliados e o apoio à Ucrânia seja ainda mais fortalecido. A Rússia pode estudar a reação e tentar nova provocação em zona cinzenta. No final das contas, este incidente deixou claro que a OTAN e a Rússia estão fazendo um perigoso jogo de equilíbrio à beira de um confronto direto. Enquanto essa tensão não for resolvida, a Europa inevitavelmente continuará em um ambiente de segurança instável por um longo período. Afinal, que escolha a Polônia fará? Dentro da Polônia, a percepção hostil em relação à Rússia está aumentando. Então ainda precisamos observar quais serão as consequências dessa provocação. O que vocês acham dessas provocações contra a Rússia atualmente? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.